Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Gustavo, estamos aqui mais uma vez no podcast da Educando Solar. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um colega de profissão e um amigo também, né? Já fomos vizinhos, né? No mesmo bairro, no mesmo condomínio. Estou aqui com o Thompson Teixeira. Ele trabalha na empresa Work Solar, que é uma grande empresa de instalação de usinas fotovoltaicas. O Thompson já tem mais de 30 anos de formado, já trabalhou em grandes empresas na área de telecomunicações, como Brasil Telecom, Embratel, entre outras. E atualmente ele é o COO, ou diretor de operações da Work Solar, que atua no Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Legal, o Thompson. E assim, você tem muita experiência nessa. Desde quando você está nesse mercado de energia solar? Energia solar há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Foi um projeto bacana. Na realidade, eu fui convidado para participar do grupo, né? Nós somos um grupo de empresas. Uhum. A Work vem do Work Show, né? Então, é uma empresa de entretenimento que cuida de carreiras artísticas, né? A Era Maraísa e tantos outros da área sertaneja, né? Um dos maiores escritórios do mundo sertanejo. E, na ocasião, o Vander, que é o nosso diretor-presidente, dono de todo o grupo, me convidou para fazer parte de um projeto de cervejaria. Olha só. Olha só, hein? Cervejaria. Eu fui para a cervejaria, que é a Potiguar Chopp, ficamos lá um tempo. A Potiguar. Isso. Okay. E ficamos um ano lá na Potiguar. E logo em seguida, ele muito visionário, com a energia solar, onde começou atendendo o próprio grupo, né? Os primeiros projetos de energia solar nosso foi para atender o grupo. Começou na fazenda, na agropecuária, que fica em Aruanã. Fizemos algumas usinas bem grandes mesmo, bacana, para atender toda a fazenda. Só na fazenda lá a gente tinha um gasto de energia elétrica na faixa de R$80 mil. Nossa. Então, nós montamos essa usina, fizemos importação direto da China. Foi o nosso pessoal para a China estudar, aprender e tudo. E a partir daí virou negócio. Legal. E aí, quando virou negócio, o Vander, na época, tinha um sócio nesse segmento do solar. Acabou que esse sócio saiu da sociedade e precisava de um gestor. Ele me tirou do paraíso, que era a cervejaria, e me voltou para a área tecnológica, que é a energia solar, né? Eu sou usuário de energia solar desde 2017, na minha casa, né? Então, eu comecei como usuário e hoje estou como fornecedor de projetos de energia solar. Então, são projetos onde nós nascemos do agro, né? Hoje nós temos uma expertise muito grande para atender o agronegócio, né? Grandes usinas no agronegócio, seja pivô, na área de granja, né? Então, os avicultores, né? Nós temos mais de 400 usinas instaladas só para granjeiros ali na região de Itaberaí, no entorno da Superfranga ali, né? Entendi. Então, é isso. Estamos aí junto nessa missão. E com muito futuro pela frente, né? Amém. É isso aí. Ô, Thompson, e o bacana desse seu histórico, né? Dessa sua estrada aí na área do setor solar, que você já deve ter visto muita coisa. Né? Bastante. E cada projeto é uma novidade, sim, tem as suas especificidades. E eu queria entrar num tema aqui que é bem interessante, que tem muita discussão e, na verdade, muitas incertezas. Okay. Que são vamos falar de regulamentações do Corpo de Bombeiros. Sim. Né? A gente, até fica o convite a todos aqui, nós já falamos aqui sobre intempéries, as estruturas solares e os ventos, sim, perícia em estrutura solar, quer dizer, a questão de queda, como é que lida com isso, os desafios para o mercado futuro, né, que tem, os armazenamentos que estão muito fortes, o preço está caindo muito. E vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre regulamentação do Corpo de Bombeiros. Ah, bacana. E é interessante porque isso é uma dor, né? Às vezes a usina está toda pronta, vem o carrinho vermelho e eles estão corretíssimos nisso, sim, mas é que às vezes por uma falta de gestão eles são chamados tardiamente
e às vezes tem que mudar muita coisa. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona a questão da regulamentação dos bombeiros nas usinas fotovoltaicas. Tá, vamos lá. Aqui em Goiás, né? Porque Isso. cada bombeiro tem as suas regulamentações estaduais, né? Exatamente. As normativas do bombeiro, elas estão vindo, né? Começou em São Paulo, Goiás, já está indo para Mato Grosso, e alguns outros estados também no sul e tal. Mas não são todos os estados de fato. Então, aqui em Goiás, nós já tivemos várias reuniões lá com o pessoal do bombeiro, sempre muito bacana, participativo, solícito. Foi um estudo baseado nas regras norte-americanas, né, nos Estados Unidos, então trazendo muita coisa bacana e isso é legal que a gente ganha tempo, né? Sim. E isso também tem uma característica muito importante que a gente imagina, que é você regulamentar um setor e criar as normativas para a segurança. Né? Então, a gente não pode esquecer de segurança. A gente vê muita gente fazendo piada com pega fogo, carro elétrico, não sei o que e tal, mas são especialistas do acaso, né? Em muita conversa e pouca coisa realmente efetiva. E a normativa, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar um monstrão como foi a Lei 14.300, que entrou no passado. Todo mundo achou que seria um absurdo, que ia trazer problemas para o setor e tudo mais. Criou um monstro na velocidade de venda de usina em 2022 e de 2023 para cá a gente está pagando o preço desse monstro. Muita gente ainda tem receio de investir na usina, acha que está muito caro e tudo mais. Então, a normativa de bombeiro nós não podemos deixar transformar nesse monstro. E ela é muito simples. Ela vem para segurança e garantia jurídica. Né? Então, essa garantia jurídica é tanto para quem instala e tanto para quem está comprando aquela usina. Né? Investidor, o investidor, o consumidor, num comércio, num hospital, que é o foco hoje dos bombeiros, é o grande comércio. Então, a residência ainda não está sendo pega dentro dessa normativa. A área rural também é legal seguir a normativa, mas ainda não é uma exigência. Mas a área comercial, vamos dizer assim, o grande comércio, escolas, onde tem um volume de pessoas muito grande, a normativa está vindo e ela veio para ficar. E aí é um ponto importante que é voltado para a segurança. E o alerta que eu faço, às vezes, assim, a gente tem visto algumas propostas, alguns colegas trabalham da área, omitindo a questão da normativa do bombeiro. E isso pode trazer um prejuízo e uma dor de cabeça muito grande no futuro. Né? Então, a gente até brinca lá na Work Solar. Hoje, quando eu vou atender um cliente comercial, eu levo duas propostas. A proposta com a normativa do bombeiro e a sem a normativa do bombeiro. Por que eu faço isso? Para o cliente ter ciência dos valores. Ele, olha, a normativa vai ficar esse preço porque você tem um investimento maior em equipamento e são poucos equipamentos hoje no Brasil que compreende 100% as regras da normativa. Ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Então, não é qualquer equipamento que está dentro da normativa. Tá? Então, tem marcas específicas hoje no Brasil de microinversor. Só tem uma marca. E de string, né, um inversor tradicional, também só tem uma marca. Está vindo uma segunda marca agora, mas é parcial, não é a normativa completa, é embutido nos equipamentos. Então, isso acaba gerando o quê? Um custo um pouco maior. Agora, esse custo um pouco maior, nesse investimento, nesse momento, o que ele representa depois que o bombeiro for lá e fizer uma... É isso que eu ia te perguntar. Então vamos por partes. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos pensar assim, existe uma usina que eu estou começando agora, você falou, levei uma proposta, e aí a gente escolhe, vamos pensar no caso em que ele escolheu a proposta. E depois existem aquelas usinas que já estão prontas. O legado. Vamos deixar isso para daqui a pouco. Próxima pergunta. Quando a usina está começando, é muito mais tranquilo eu já começar o projeto se preparando para atender as normas. Simples. Não muda nada de um projeto convencional como outro qualquer.
Ele vai fazer o projeto muito simples. O que difere são as seguranças que está embutida no equipamento. Só isso. É um equipamento que veio com uma sofisticação um pouco maior. Vamos dizer o seguinte, você fazer uma comparação bem simplista, né? Você comprou um carro. Beleza, o carro pode ter ar-condicionado e pode não ter ar-condicionado. A grande maioria dos inversores no mercado hoje não teria o ar-condicionado. E a gente está, no início do projeto, a gente está tomando a decisão de comprar o carro com ar-condicionado. Ou seja, o inversor está vindo já com toda aquela proteção, que é a proteção do arco elétrico, né, que é muito perigoso. A gente sabe disso. O arco elétrico é muito perigoso. Então, ele já vem com essa proteção. É uma proteção que a gente chama de o rapid shutdown, né? Ou seja, desligamento rápido. Então, em caso de algum problema, ele desliga e tal. Os outros não têm isso. Um ou outro já está vindo com esse, mas já não tem o arco. Ou hora tem o arco que não tem o... que você Exatamente. Comentou. Ele tem alguns componentes, mas não tem toda a norma, né? Exato. E além da chave de manutenção que tem que ter. Hoje, isso praticamente, eu acho que independente de qual é a usina, dentro da normativa e não normativa, eu acredito que todas têm a chave. Se não tem, deveria ter, né? Porque nas nossas usinas que nós montamos, independente da normativa, a gente sempre teve o critério de ter essa chave. Porque se tem um sinistro, você tem que correr e baixar aquele disjuntor, abrir aquela chave e tudo mais, para evitar que esse sinistro fique maior, né? Sim. Então, ele tem que estar numa altura bacana, onde tem fácil acesso e tudo mais, e junto a isso também o bombeiro. E aí é um ponto que a gente tem que deixar claro também, né? Vamos supor, mas minha empresa é muito pequena e eu preciso disso? Precisa. É segurança. A segurança, ela não tem tamanho, ela não tem idade. Isso. Ela tem que existir e ponto. E né? ponto. E eu fico pensando, por exemplo, escola, né? Olha a quantidade de criança, olha a quantidade de pessoas, uma faculdade e tudo mais, né? Como que você coloca uma usina e não ter as devidas proteções, né? Então, vai chegar um ponto, logo, logo, que pais de alunos, por exemplo, vai chegar na escola e falar, você tem usina fotovoltaica aqui? Tem. Cadê as proteções? Né? Porque... mas isso seria um sonho, hein? Né? Isso é cultura. É cultura. Né? Então, a cultura da Lei 14.300, ela veio meio no fórceps. E hoje a gente está pagando. Se a gente tratar os bombeiros da mesma forma, vai vir no fórceps também. E isso é muito ruim. A gente tem que ter a cultura. Essa cultura do passado, de levar vantagem em tudo. Não, a hora que o bombeiro vir aqui, eu dou um cafezinho, eu vou bater um papo, tal, não sei o quê, eu vou dar um jeitinho. Gente, para com isso. O jeitinho na morte não existe. Não, pronto. Você resumiu da forma bem bruta. Eu ia ser um pouco mais delicado, mas é isso aí. É isso aí, porque não tem jeitinho. Não. Né? Ô Thompson, e por exemplo, legal, se o projeto está iniciando, é fácil. Você já escolhe o equipamento correto e começa certo. Correto. Vamos supor que eu tenho uma usina, que eu pus ela lá em 2020, não tinha norma nenhuma, não tinha nada, eu escolhi equipamentos que na época eram bons e tal, mas não estavam prevendo o ar-condicionado, por exemplo, né? E agora, de repente, eu recebi uma visita de um bombeiro e falou, cara, sua usina está fora de norma. Correto. Você tem que adequar. Sim. Como é que funciona isso? Então, aí tem uns equipamentos que a gente chama de retrofit. O que é esse equipamento? Você vai botar um front-end ali, né? Você vai ter a usina sua e vai botar um equipamento extra na frente para fazer o trabalho que hoje esses inversores modernos estão dentro faz. Então, ele vai ter o controle de arco, ele vai ter o controle, né, do desligamento, ele vai estar toda aquela norma e você vai montar umas string box também, adequando o sistema para dentro da normativa do bombeiro. O bombeiro vai te dar um prazo para fazer isso. Geralmente ele dá 3 meses, às vezes ele dilata isso para mais 3, vira uns 6 meses. Depende. Mas eu nunca vi passar de 180 dias. Né? E aí tem que resolver. Aí o custo disso, praticamente o preço de quase uma usina.
É mesmo? É caro. O retrofit hoje não é barato. São equipamentos também muito específicos, tem poucos equipamentos no mercado e a gente tem que buscar. Se a gente pegar aí o governo, um exemplo bem próximo que está aqui, né? Não vou dizer qual que é o órgão, porque eu não sei se pode falar, né? Mas tem um órgão aqui federal, né? E também estadual, que tem usinas e já lançou até uma consulta pública. A gente está participando desse projeto, dessa consulta pública, para virar um edital e até uma licitação. Tá. O que eles vão fazer? Eles vão arrancar a usina atual, jogar fora e botar uma nova, para atender a norma do bombeiro. Vale mais a pena. Vale mais a pena. Porque o desgaste dela... Então, uma usina, a gente fala aí que a garantia dela, dos inversores, é em torno de 10 anos. Um ou outro fabricante, 12, no máximo 15, dependendo do fabricante no sentido de microinversor. Inversor string normal, geralmente, é 10 anos. Então, essa usina já tem 7 anos. Ah, tá. Ela já cumpriu boa. Ela já se pagou e tudo mais, e aí eles viram o seguinte, cara, a minha placa que eu tenho aqui, meus módulos, são de 330. Então, cara, arranca tudo, vou fazer de novo. Vai ficar mais barato que se a gente fosse fazer o retrofit. Nós fizemos um estudo do retrofit e fizemos um estudo da nova usina. Uhum. E com um detalhe, né? Aí, como é um órgão público e ele carece de segurança, os equipamentos que nós trabalhamos, por exemplo, eu trago um conforto para o cliente ao ponto até de chegar no mundo da TI dele. Ou seja, porque você não tem que ter lá a supervisão, o acompanhamento e tudo mais. O monitoramento e tal. Isso é uma base de dados. E a gente já sabe que essa base de dados está sendo hackeada. Então, já tem casos. Né? A Europa, por exemplo, hoje, eles não instalam mais usina que não tenha proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, a mesma coisa, isso aqui é uma tendência. De novo, é cultura. Então, o que falta, talvez, para o empresário brasileiro como um todo, é ter essa cultura e ter a percepção de quem é que está sendo o gestor do projeto dele, da usina. Esse cara tem as capacidades técnicas e o conhecimento de todas as regras e normas. Né? Então, bacana. Porque às vezes o barato sai caro, né? E você acredita, como você falou, o comércio está vindo com uma visão muito mais forte por parte dos bombeiros. Eles estão priorizando o comércio. O comércio. E a fiscalização não para. Não. Né? Não para. Então, realmente é uma tendência. Não tem jeito. Eu acredito que esse ano vai ser um divisor de água, né? Porque a regulamentação entrou esse ano, né? Então, os bombeiros estão naquela fase das visitas. Estão naquela fase da orientação, na verdade, boa. Né? Isso, me fugiu a palavra, é a orientação. Então, ele está na fase da orientação. Logo, ele vai vir já na forma mais punitiva. Né? Cobrando e exigindo. Né? Então, prédio comercial precisa te ter. Né? Então, todo mundo vai ter que se adequar. Amigo integrador, fica aí a mensagem. Se você estiver fazendo projetos para o comércio, fique atento às normas do Corpo de Bombeiros. E já oriente o seu cliente para que ele também fique atento. Não tem essa de vamos fazer 100 e depois eu coloco a proteção. Vocês viram. O retrofit, às vezes, é o valor da usina se feito depois. Então, mais importante é orientar bem o seu cliente final para que ele entenda da importância de já criar um projeto adequado às normas de Corpo de Bombeiros. Fica a dica. E eu quero só aproveitar o gancho que você falou aí, Gustavo. Nós, lá da Work Solar, está à disposição aos colegas integradores. Se algum colega integrador está com a empresa um pouco menor, não tem uma estrutura, a gente sabe que o corpo de engenheiros são terceirizados e tudo mais, não está ligado diretamente, fica à vontade de nos procurar, tá? Que legal, bacana. Nos procurar. Eu não vejo esse mundo como concorrentes, tá? Eu acho que todos nós, quanto mais a gente puder nos unir e estar próximo e fazer uma troca, um treinamento junto e tudo mais, a categoria só tem a ganhar. Então, nós lá da Solar sempre de porta aberta a todos. Que legal, muito bom. Ô Thompson, e você acha que existe um estigma, na verdade,
de que normas de segurança impactam o crescimento. Isso é muito comum em indústria, quando você vai falar de segurança do trabalho. Eu vou adaptar essa máquina aqui, aí vai impactar a minha produtividade, a minha produção vai cair. E o técnico de segurança do trabalho é o inimigo da fábrica, né? Então, existe esse estigma aí. Sim. E aí, trazendo isso para o mercado solar, você acredita que essa norma do Corpo de Bombeiros, ela conversa bem com o crescimento do mercado, com as tendências futuras, ou ela está entrando mais como um empecilho para o mercado crescer? Essa pergunta sua é bem complicada, né? É bem capciosa, porque se a gente for pensar nela como um todo, eu acho que ela vem para agregar. Certo? Da mesma forma que a Lei 14.300, eu fui um grande defensor da Lei 14.300, eu brigava diariamente dentro da empresa, porque o vendedor, ele achava a 14.300 como um inimigo. Tá dificultando minha venda. E eu virava para ele e falava assim, não faça isso, você vai criar um monstro e amanhã nós vamos ter um problema. Vamos entender a lei. Então, durante um bom tempo, nós tínhamos cursos, né, os treinamentos diários da lei mesmo. Da lei 14.300 com todos os vendedores e as nossas franquias pelo Brasil. E isso adequou e está tudo certo. A lei, hoje, essa normativa do bombeiro, eu acho que tem que ser tratada da mesma forma. Vamos entender ela para a gente não criar ranço e achar que ela é um impeditivo. No primeiro momento, quando você olha para ela, dá a sensação de, puxa vida, os bombeiros vieram aí para atrapalhar meu negócio. Vai ficar mais difícil. Eu já vejo o seguinte, os bombeiros vieram aí para organizar a casa e com isso vai nos ajudar a ter uma peneira. Qual que é a peneira? A peneira de ter bons integradores e bons fornecedores de produto no mercado. Né? Com todo respeito a vários colegas de profissão, todo mundo está defendendo o seu pãozinho lá, mas a gente vê muito aventureiro nesse mercado ainda. Pessoas que acham, porque, não, eu vou ali na distribuidora, eu compro o equipamento, já faturo direto no nome do cliente e entro só com a mão de obra, vai sair muito mais barato e tal. Mas qual as condições de cultura e informação que esse cara tem? Então, para um projetinho arroz com feijão, talvez ele atende bem, e tá lá, beleza. Mas vai chegar um ponto que essa normativa, vamos supor que ela chegar até na nossa residência, né? Então... E deve chegar. E a gente tem que ter especialista nisso. Na minha casa, eu já estou quase que com a normativa implantada, porque eu quero segurança. Eu não quero que pegue fogo na minha casa, eu não quero criar um problema, não quero dar um curto-circuito lá. Então, hoje, eu tenho a primeira usina e a segunda usina, porque eu acabei expandindo, cresceu e tal, e forneço energia para o meu filho. Então, beleza. Tá lá, eu já fiz ela totalmente apartada da casa. Por quê? Segurança. Então, eu acho que é isso. Se a gente entender que a normativa ela veio para somar, nós vamos conseguir obter sucesso. E a gente não pode ter medo de falar para o cliente sobre a normativa. O que eu percebo é que as pessoas falam assim, se eu falar da normativa, eu não vou vender. Porque vai ficar 60 mil mais caro uma usina. Estou falando de uma usina de 100 e poucos mil, aí, em vez do cara pagar 120 mil, ele vai pagar 160. Aí não quer. Aí, o meu concorrente não vai falar da normativa. Então, eu chego com preço, por isso que eu levo duas. Se o cara vir aqui, compara água com água, vinho com vinho. Sim. Porque se eu entrego só o vinho para ele fica sem referência. Mas eu bato na tecla o tempo inteiro. Eu perco o negócio? Perco. A normativa do bombeiro faz eu perder negócio? Faz. Aí também fica um aviso, na verdade, aos fornecedores. Porque você comentou, microinversor só tem um no Brasil. Sim. O inversor normal tem um também. Tá começando. É meia boca. Um e meio. Um e meio. Caramba, também eu tinha que ter mais opções. Os fabricantes têm que começar a pensar nessa adaptação e adequação. Sim, os fabricantes alegam que a normativa do bombeiro foi implementada muito rápido. E eles não tiveram tempo para se readequar. Mas aí eu te pergunto, lá fora... Eu ia fazer essa... Não foi inspirado lá fora? Onde estão os equipamentos lá de fora? Ele não manda o equipamento dos Estados Unidos? O mesmo equipamento que ele está mandando dos Estados Unidos e Europa, manda para mim. Por que aqui tem que mandar equipamentos meia boca? Né? Então, nós integradores, nós brasileiros, nós temos que começar a ficar mais exigentes, porque nós temos o poder de compra,
nós somos a bola da vez do mercado. O mundo inteiro olha para o Brasil, só o brasileiro que não acredita que ele é tão bom e que ele é tão importante, né? E falando nessa questão do mundo inteiro, olha, o Brasil, especialmente a China, está injetando veículos elétricos aqui no Brasil, assim, numa velocidade de um veículo elétrico, né? Exatamente. A coisa está chegando muito rápida. E junto com o veículo elétrico vem todo aquele rol de situações ou de soluções que tem que caminhar juntas. Sim. E uma delas é o carregamento, que é o abastecimento do veículo elétrico. Sim. E quando a gente fala desse carregamento, vem toda uma discussão de como instalar, né, os carregadores, por exemplo, em garagens de prédio. Né? A gente vê muita informação desencontrada. Sim. A gente vê muito vídeo na internet. É o celular que pegou fogo, é um carro que pegou fogo. E o fogo de uma bateria de lítio, para ser apagado, para ser dominado, é difícil e é diferente, é um extintor diferente, enfim. É toda uma novidade que está chegando para a gente, né? E que a gente tem que se preparar para ela também. Correto. O bombeiro já pensou em alguma coisa voltada para esse caso, Thompson? Você já viu alguma coisa disso? Sim. Os bombeiros, eles fizeram uma ação, né? Algumas reuniões, alguns bate-papo, troca de ideias e tudo mais. Eles também deram uma patinada em alguns momentos, porque eles estavam com uma visão muito radical, mas hoje não tem nenhuma normativa ainda em prática para os carros elétricos ou os eletropostos, né? Seja ele comercial, ou seja ele numa residência ou num condomínio. Então, o que a gente segue para montar um carregador e tudo mais são as práticas básicas do CREA, da ABNT, da engenharia, né? Como que você deve ligar um equipamento elétrico. É um equipamento elétrico. Sim, sim. Né? Então, é aquilo ali. Então, você tem que ter a base de cálculo dos cabos muito bem feita, as proteções, os disjuntores, os DPS, tudo que envolve ali uma string box para atender. Ah, não, mas é só eu colocar na tomada. Tá, o que é colocar na tomada? Né? Tem muita gente que confunde isso. Porque tem alguns carregadores também que são muito portáteis e eles vêm com o fiozinho sem encaixar na tomada mesmo. Exatamente. Né? Só que ele é de 20 amperes. Pois é. Então, a sua tomada é de 20 amperes, aí o cara vai ali no ferragista, compra um T, adaptador, que de um lado é 20 amperes e do outro lado é 10 amperes, aí depois pega fogo, a culpa é do carro elétrico. Né? Então, a culpa é de quem? Né? Então, é o seguinte, eu acho que tem muito mito em relação a isso. Os riscos existem da mesma forma que existe num carro de combustão. Um carro de combustão, você tem um tanque de gasolina que é uma bomba. Para apagar o fogo de um tanque de combustível, você precisa de um extintor especial, de uma preparação especial, de um atendimento especial. Não é qualquer um que vai apagar. Você vai jogar água na gasolina, ela esparrama e vai pegar fogo no prédio inteiro, na casa inteira e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas têm que botar um pouco o pé no chão, entender um pouco a tecnologia. Tecnologia está aí e ela veio para ficar. A tendência é expandir cada vez mais, né? Quantos carros a combustão? A meninada de hoje talvez não lembra do Fiat Tipo, né? Hoje já saiu de linha, a gente pode falar. Ele sem chave na ignição e pegava fogo. Pegava fogo. Então, vem cá, e aí? E pegava fogo aonde, né? E por quê? Né? E outros, né? E tem outros mais modernos, franceses e tal, que pega fogo também. Então, eu acho o seguinte, tá, a gente tem que tomar cuidado? Sim, temos que tomar cuidado, mas seguindo a regra, a normativa que está no catálogo do próprio carro e tudo mais, eu não vejo problema algum. Eu já aderi ao carro elétrico. Que legal. E eu já estou no segundo. Olha, eu peguei o primeiro 100% elétrico e agora eu passei para um híbrido. Então, eu só tenho que elogiar o carro. Né? Eu saí de um gasto mensal de 1.400 por mês de gasolina, e hoje eu estou tendo um gasto mensal de 250. Né? Então, olha que beleza. E um conforto que o outro não tinha. E o outro não tinha. E uma velocidade. Para respeitar os limites. Exatamente. Para chegar rápido no limite. Mas eu acho que o grande segredo, né, Thompson, você falou muito bem,
é o conhecimento. Né? Acho que a gente não pode trabalhar com o amadorismo nessa questão. Não é porque tem uma tomada ali que eu posso já sair plugando um carro elétrico que vai dar tudo certo. E na maioria das vezes não vai dar. Porque aqui no Brasil são pouquíssimas as tomadas de 20 amperes. Sim. Normalmente são aquelas tomadas que estão ou na área de serviço de uma casa ou na cozinha. Exato. Né? Não, e nunca numa garagem. E o interessante, às vezes ela é uma tomada ali de 20 amperes, mas quando você abre ela, o fiozinho que está lá dentro não comporta. Não comporta os 20 amperes. Então, ele colocou aquela tomada ali só por causa do baraquinho maior. Não, o baraquinho é maior. Não, gente. Entendi. A estrutura não comporta. Nós não podemos esquecer da estrutura, da base de cálculo da engenharia elétrica. Né? Então, hoje, quando nós vamos fazer um projeto para instalar um carregador veicular, nós tiramos até o CREA. Então, tem RT. Cara, quem faz isso? Eu conto nos dedos quem faz isso. E tem que ter. Tem que ter. Mesmo porque se der um problema, a garantia do carro é baseada em como foi instalado. Então, você tem que ter toda a segurança. Quando a gente chega num condomínio, tem vários condomínios que eu instalo. Né? Tem um monte. Aqui em Goiânia eu já instalei, dezenas de condomínios. Tanto para a área comum, onde o condomínio instalou carregadores para atender todos os moradores, e aquele com carregador individual. Quando a gente vai fazer um projeto para instalar num condomínio, que é diferente de uma casa, a gente tem que fazer o cálculo de tal maneira, até para dizer para o síndico, e na assembleia, que geralmente isso é uma assembleia, qual o limitador de carga que tem naquele prédio. Porque é o seguinte, um carregador tradicional, vamos pegar aí um carro que te fornece, o cara te dá um carregador, a empresa, né, te dá um carregador de 7 kW, né, que é aquele que vai na parede, não aquele portátil. Sei. Ele é 3 kW. Então, o que vai na parede. Aquele que vai na parede, o consumo, ele é 32 amperes. Então, caramba! O consumo dele é praticamente um apartamento. É. Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Então, se eu tenho um prédio de 10 apartamentos e coloquei um carregador, eu passei a ter 11 apartamentos. Lógico que ele não vai ficar 24 horas ligado e tal, mas um carregador desse leva em torno de 8 horas. Então, ele vai passar a noite inteira. Que seja uma noite por semana, por exemplo. Mas... O meu, eu abasteço 2 vezes por semana. Então, isso vai do uso. Se o cara é Uber, ele abastece todos os dias. Todo dia. Hoje, o maior número de clientes que eu tenho de carro elétrico são Uber. O pessoal está apostando nesse negócio. Por quê? Porque ele sai de um carro tradicional, onde ele paga ali em torno de R$ 2.500 de prestação do carro, e ainda tem mais uns R$ 2.500 de combustível. Ou seja, todo dia primeiro ele começa com o mês vermelho, com 5 mil. Quando ele passou para o carro elétrico, ele só ficou com a prestação. Porque caiu, ele está abastecendo com a usina solar na casa dele. Então, isso trouxe o quê? Uma rentabilidade. Eu ouvi o depoimento de um motorista de Uber que eu achei muito bacana. Ele falou, Thompson, eu saía da minha casa todos os dias às 6 da manhã e não tinha hora para voltar. Tinha dia que eu voltava às 8 da noite, tinha dia que eu voltava às 11 da noite, dependendo do meu faturamento. Quando ele passou para o carro elétrico, a gente fez toda a estrutura para ele de abastecimento e usina, ele virou para mim assim, cara, transformei minha vida. Hoje eu saio de casa às 7 horas, no máximo 7 horas da noite tô de volta. Ele virou um trabalhador comum, né? Legal, como eu. Né? Eu saio de casa às 7 horas, chego em casa às 7 horas. Então, como todo mundo, né? Então, ele está tendo o prazer de quê? De vivenciar a família. E é o que muita gente esquece, né? Família é tudo. Então, isso é bacana. Então, voltando aí para as questões técnicas de um carregador de carro, é perigoso, não é e tal, se a gente seguir a normativa, não tem perigo. A gente já viu vários acidentes, eu já vi com motinha elétrica e tal. Você pega uma motinha elétrica e vai ver como é o carregador. Aquele negócio não foi feito para dormir, ficar a noite inteira ali. É um carregador comum, gente, tem que tomar cuidado. Hoje, o carro, quem diz que ele precisa de carga e tudo mais, é o carro. Então, quando você pluga o carregador, ele faz uma análise do que ele está recebendo de carga e o que ele precisa. E ele começa a absorver aquela carga. Quando ele chega a 80% da carga da bateria, ele diminui a velocidade de abastecimento. Então, se a pessoa tiver curiosidade, a pessoa que tem um carro elétrico e tudo mais, ele pode sentar de frente ao painel e observar. Ele vai carregar numa velocidade, a hora que chegou a 80%, ele reduz a velocidade para evitar aquecimento.
para evitar uma sobrecarga. E Ou todos os carros elétricos têm essa tecnologia já embutida, né? Todos. Uma vez me fizeram uma pergunta, falou assim, Top, eu gastei R$1 milhão num carro, que é um Porsche, gastei R$1 milhão no carro, mas demora demais para carregar. Meu vizinho comprou um BYD e carrega muito mais rápido. Por quê? Tecnologia embarcada naquela bateria e a tecnologia embarcada no estabilizador de tensão. Mas se ele for num carregador DC, que é de corrente contínua, eu estou entregando a energia própria, e isso só funciona para carro 100% elétrico, DC, né? Os carros híbridos ainda é assim. Então, eu entrego DC, ele vai ver que o D vai carregar hiper rápido, talvez até mais rápido do que o do concorrente. Ele vai hiper rápido, porque eu estou entregando o idioma certo, vamos dizer assim. Essa questão da tecnologia é uma questão muito interessante, né? Porque é uma evolução e a gente está muito acostumado com o celular, né? Sim. Já tivemos vários vídeos aí mostrando o celular pegando fogo também, carregando, e o princípio é o mesmo, né? Porque aqui é uma bateria de lítio também, que é a mesma bateria do carro, ela é só o tamanho que muda, mas a gente já evoluiu demais, né? Então, e é legal que a evolução do celular já entrou no carro, o carro já começou de onde o celular estava, né? Bacana esse exemplo, e isso é uma verdade absoluta. E a gente, quando fala de bateria, hoje você tem a de lítio, já está tendo teste de baterias que são sólidas. E aí não vai ter esse problema, vai ser muito mais eficiente, com a vida útil muito maior e com cargas muito mais rápidas. Olha só. Então, isso já está sendo teste. Tudo envolve custo. Né? Então, quanto mais venda de carro, quanto mais venda de usinas híbridas que usa bateria e tudo mais, a tecnologia abaixa. Né? Você vê, o Japão e a Coreia entrou no mercado de bateria de cabeça. Hoje, a maioria das baterias vem da China. Hoje, o Japão e a Coreia já estão desenvolvendo, são baterias extremamente eficientes e muito boas. A gente aqui no Brasil ainda não está sendo agraciado de receber essas baterias. Mas a Europa ali já está tendo muita utilização e são baterias muito boas. E logo, logo, isso vai otimizar custo e a gente vai ter um ganho de performance. Não, e essa bateria diminuindo o preço vai ser importante demais para o carro, Sim. como também para o conceito da usina fotovoltaica mais autônoma. Sim. Né? Onde você faz um modelo híbrido da usina, Isso. acrescentando a bateria, né? E aí você promove uma autonomia maior, aí você consegue usar a energia solar à noite. Você já tem muitos projetos que usam bateria ou ainda Bastante. Ainda já tem muitos? Muitos projetos. A população já está entendendo a vantagem de você ter um sistema híbrido. Lógico, ele ainda é um pouco proibitivo no valor, né? Do custo da bateria é muito alto e o próprio investidor também é um pouco mais alto, mas não é tão impactante como a bateria no projeto. Mas você vê, você pode, se você tem uma camada em casa, um projeto híbrido desse atende muito bem com 4 baterias e não fica um preço muito alto. Entendi. E você vai ter uma condição perfeita ali de ter uma mini UTI dentro da sua casa com toda a segurança. Eu tenho vários projetos para produtor de leite. Então, o produtor... O refrigerador dele não pode desligar nunca, né? Eu tenho um cliente que ele, numa semana, ele perdeu toda a produção dele de leite, gerou um prejuízo de R$74 mil. O projeto de uma usina híbrida para ele ficou um pouco mais do que esse valor. Então, ele fez na hora, ele não fez nem conta. Nem pede desconto nisso aí, né? Vambora. Bora. Só que, lógico, ele foi feito focando o refrigerador dele lá, o resfriador do leite. Então, é isso que é legal. O projeto híbrido, ele tem que ser muito bem estudado, pelo a gente entender o que é a demanda do cliente e a gente também entregar para o cliente exatamente o que ele quer e ensinar ele a dizer. Eu sempre brinco lá na empresa, eu falo que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, o cara fala assim, não, eu quero isso, quero aquilo outro. Isso é o ótimo. Mas se você focar no ótimo, você nunca vai chegar no bom. Então, o meu sonho é ter uma Ferrari. Se eu focar na Ferrari, eu vou continuar andando de ônibus até quando? Né? Então, eu vou comprar o Gol, eu vou comprar um outro carro, uma hora eu chego na Ferrari porque eu fui otimizando os custos e fui matando as minhas vontades de locomoção e tudo mais, que uma Ferrari é só questão de luxo, porque é um meio de condição. Te leva para o mesmo lugar que o outro. Mas
porque eu quero e pronto, acabou. Uhum. Tudo bem, tá tudo certo isso, não tem problema. Mas a gente tem que saber também conduzir o cliente a chegar onde ele quer, passo a passo, né? Então, às vezes, os projetos não vão para frente porque a gente acaba levando a Ferrari antes do gol. Antes da hora. Ô, Thompson, e a gente falou um pouco dessa questão do modelo híbrido, e essa discussão dos modelos híbridos, do sistema de armazenamento, ela tomou muita força por conta de um problema estrutural chamado inversão de fluxo. Sim. Né? Eu queria que você comentasse, acima da sua experiência, como é que você vê essa questão de inversão do fluxo, como é que ela está hoje e como é que você olha para frente, você que está em contato, né? Como é que estão as concessionárias trabalhando nisso aí? A inversão de fluxo, né, é um assunto sério, ele é complicado, né? Porque eu entendo o lado da concessionária, o que está acontecendo, né? Mas também então, nós consumidores, vamos dizer assim, lá na minha casa, eu não tenho nada com isso, se ela está sendo ineficiente com a estrutura. Hoje o Brasil, é muito interessante o Brasil, porque, e aí até pegando um gancho, voltando só um pouquinho no carro, mas que ele complementa, às vezes a pessoa fala assim, mas se no Brasil acabar os carros a combustão e virar 100% elétrico, nós não temos energia gerada no Brasil para sustentar a casa e os carros. Isso é uma mentira, tá? Hoje a geração de energia elétrica é muito mais do que nós necessitamos. Do que eu consumo. O que eu consumo. Então, o problema chama distribuição. O Brasil tem um erro de projeto ali que é o seguinte, eu gero a energia, mas você distribui. Então, se eu gero muita energia, mas você distribui mal, não adiantou nada eu gerar energia. Então, essas duas empresas, né, vamos dizer assim, uma é 100% governo, que é a geradora, e a distribuição hoje está na mão das concessionárias, empresas privadas, eles tinham que estar mais próximos, eles conversarem mais, serem mais amigos, e um ajudar o outro, para que essa capilaridade seja aumentada e dar as condições necessárias. E com isso, de repente, o problema da inversão de fluxo vai ser resolvido. E o problema de inversão de fluxo acontece muito em que horas? Na parte mais ociosa do dia. Por quê? Entre 9 e 16 horas, cara, a energia está tranquila, eu estou no solar ali e tal, minha casa está praticamente vazia, eu estou aqui. A minha esposa está trabalhando. E a casa? Está lá sozinha, 2 pessoas. A casa sozinha está lá, o consumo dela é quase zero. Então, tudo eu estou injetando na rede. Então, lá onde eu moro, no condomínio onde eu moro, tem um monte de usina injetando na rede. Ali está tendo excesso de energia. E isso gera inversão de fluxo. Então, estou tendo um excesso nesse momento. Aí é onde entrou a grande piada, que foi a CEMIG, que falou, não, você pode gerar energia desde que seja após as 17 horas. Beleza, obrigado, né? Joinha, CEMIG, valeu, viu? Avisa lá pro São Pedro, pôr o sol à noite, né? Ele tá achando que a gente tá lá nos polos, né? Que tem 24 horas de sol, deve ser. Deve ser. Então é o seguinte, mas como resolver isso, né? A bateria seria uma teoria, só que o investimento fica 100% nosso. Isso, né? Exato. Mas a norma, e aí vem a 14.300, o monstrão que todo mundo falou, e hoje veio o quê? Gerar essa responsabilidade jurídica. Na lei 14.300 está dizendo, se der a inversão de fluxo e tudo mais, não quer dizer que ela não vai me atender. Ela está dizendo o seguinte, Thompson, aguenta aí. A sua usina, aqui eu estou com inversão de fluxo, eu não consigo receber a sua energia, mas eu vou gerar uma solução. Então, ela tem ali 3, 4 medidas que ela vai fazer para resolver isso. Aumentando o transformador, gerando base de capacitores e tudo mais. Ela, obrigatoriamente, ela tem aí em torno de 90 dias para te trazer uma solução, ou até 180 dias para te trazer uma solução. Mas a negativa dela do parecer de acesso não é uma negativa dizendo que ela não vai te atender. É isso que muita gente está interpretando. E aí está interpretando errado a lei. Então, ela está dizendo o seguinte, opa, eu tenho um problema, vamos resolver. Naquele período do problema, você tem algumas saídas. Mas eu vou ficar parado? Eu não vou montar minha usina? O que eu faço?
Ah, você pode botar um zero grid. Isso. Beleza, zero grid. Ah, mas eu não quero investir em bateria nem nada. Beleza, você é uma empresa. Qual que é a sua hora de maior consumo? Ah, de novo, aí entra o consultor, Entra o um negócio integrador, também. o negócio, você ensinar, você conversar, você entender a necessidade do cliente. O que falta é isso. Gente, quando a gente chega no cliente, quando eu vou no cliente, eu quero. Primeiro eu tenho que aprender o negócio do cara. O que ele faz? Ah, eu sou uma transportadora. Como que funciona? Ah, não, eu sou uma indústria. Como que você funciona? Você é 24 horas? É isso aí. Não, de repente o cara tem uma empresa, ele funciona das 8 às 18. Uhum. Ah, então vamos calcular de tal forma que a energia solar não vou injetar nada Eu na vou rede, trazer tudo pra dentro. mas o consumo simultâneo dele vai ser total. Uhum. Vai ser total. Então eu vou gerar aquele consumo e tá tudo certo. Eu cheguei ao mesmo resultado. Qual que é o resultado que o cliente quer? Economia. Economia. Ele quer economia. Então, eu vou chegar no mesmo resultado. Eu vou dar essa economia para ele. Então, a inversão de fluxo é mais um monstrinho. Ó, nós falamos 3 monstrinhos, hein? 14.300, normativa dos bombeiros e agora inversão de fluxo. Gente, vamos entender melhor esses procedimentos, né? Uhum. Ah, todo mundo está metendo o pau na CEMIG. Realmente, ela foi muito radical. Eu acho que ela foi muito infeliz no comentário dela. E nas atitudes. E nas atitudes Ela também, teve né? algumas atitudes que como diz meu neto, você fez feiura aí, vovô. Fez feiura. Não precisava daquela feiura, né? Então, ela poderia. Eu tive casos já com inversão de fluxo em Minas e tive casos também no Mato Grosso. Todos eu resolvi dialogando com a concessionária. Eu não tive problema nenhum. A única coisa é a gente fazer contrato. Por exemplo, tem muitos clientes que chegam para mim e falam: pô, Tom, seu contrato 120 dias para entregar uma usina para mim. Cara, eu entrego em média hoje uma usina com 25, 40 dias. É o prazo de entregar, né? Ela instalada e tal, bonitinha. Mas meu contrato é 120 dias. Por quê? Por causa disso. Porque tem chance de acontecer imprevistos no meio do caminho. Exatamente. Então, cara, não queira, de novo, mascarar o mercado para seu cliente, Uhum. porque essa cobra vai picar seu pé, né? Uhum. Então, esteja ciente do que você está fazendo, entenda das regras e tá tudo certo. E vai dar certo. Então, no Mato Grosso, a concessionária lá local, esqueci o nome dela, a concessionária local me pediu 90 dias por cliente. Ela fez um investimento de 32 mil. Ela fez o investimento. Ela não cobrou isso do cliente. Tem muita gente falando, vai cobrar do cliente. Não vai, não. Ela fez o investimento, entregou a usina lá pro cara, na fazenda, funcionou e tá tudo certo. Eu tive 4 problemas no Mato Grosso, tudo na região de Lucas do Rio Verde. Uhum. Então, tudo resolvido, tudo certo. Em Minas foi até um caso engraçado. Eu fiz um convento lá. Rapaz, imagina você conversar com as freiras aquelas que ficam clausuradas mesmo. Então, você não vê o rostinho delas, você fala ali no zap e tal, elas mal te atendem, e você explicar para ela que teve um problema de inversão de fluxo. e que vai dar certo, mas calma, rapaz. Reza daí que eu vou trabalhando daqui, né? Boa, muitas orações aí, minha amiga freira, mas acabou que deu tudo certo. Com 60 dias a CEMIG resolveu o problema lá e tá lá o convento funcionando a mil maravilhas. Então é bacana. A briga com Deus era grande. Era né? grande, pesada, né? Pesado. E ele nos ajudou bastante. Ô Thompson, a gente vai conversando, o tempo vai passando, mas eu não posso deixar de comentar sobre o seu projeto, o projeto que a Work Solar fez na FUNAI, né? Um projeto, né, com um cunho, um apelo social muito interessante. Eu queria que você comentasse como que foi isso aí, como que funcionou, quais eram as especificações. Conta um pouquinho desse projeto lá para os índios, né? Em que região que foi? Conta os detalhes aí pra gente. Rapaz, eu vou te falar, viu? Esse projeto aí, eu chego emocionado. Na hora que você falou desse projeto, eu cheguei a arrepiar aqui, porque ele foi um dos projetos mais bonitos que eu já participei. Na minha carreira de 30 anos, né? Sendo telecom e tudo mais, por mais que nós fizemos grandes atividades parecidas, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de colocar um orelhão no meio da Amazônia, né? Olha então, só. No meio de uma aldeia indígena e tudo mais. Mas esse projeto, eu vi ele nascer, eu participei do início até o final dele, né?
e foi muito legal. Foi um projeto na base de concorrência pública, né? Uma concorrência e uma emenda parlamentar que custeou esse projeto. Foram 17 usinas em 17 aldeias indígenas na região de Oiapoque, no Amapá. Ou seja, Nossa! Nós saímos daqui de Goiânia. Quando nós ganhamos o projeto, o pessoal da FUNAI lá do Macapá, né? Ligou e falou assim: você tem certeza que você vai sair de Goiás para montar isso aqui? Eu falei: não só tenho certeza que em breve estaremos aí, você vai ver. E aí a gente começou a estudar a região e por incrível que pareça, aquela região ali do Oiapoque é a região de maior incidência de chuva do mundo. Olha só. Lá chove todo dia, toda hora e o tempo inteiro e não para. De vez em quando é que tá seco, né? Exatamente. E aí eu fiz um combinado com a FUNAI e eles nos orientaram para ir na época fora da temporada de chuva. Naquela que chove só muito, não é demais. Bem por aí. E quando nós chegamos lá, pegamos atoleiro, pegamos toda a rodovia de Macapá até o Oiapoque, uma parte é asfaltada e os outros 50%, 70% não é asfaltada, por questões N lá, né? E é uma dificuldade, sabe? Aquele pessoal ali sofre muito, principalmente na temporada forte de chuva, deve ser um horror, porque sem grande chuva já foi difícil. Né? Nós saímos de Goiânia, foi 4 dias para chegar lá, né? Nós mandamos o caminhão cheio da mercadoria, das usinas e tudo mais. O caminhão chegou lá, entrou numa balsa. Foram as 17 usinas de uma vez? 17 usinas de uma vez. Ficamos 45 dias lá, morando lá, mudei para lá com a equipe. Né? Nós fomos uma equipe de 4 pessoas, depois foi mais 4, ficou um período, esses 4 depois voltaram. E a gente concluiu, passamos a morar dentro de um hotel lá, fiz um acordo com uma pousada, foi muito bacana. E aí trabalhava lá, das 6 horas da manhã até a hora que tinha sol. E assim montamos as usinas. Né? Essas usinas, nós chegamos nos lugares e não tinha energia elétrica nenhuma. São aldeias totalmente assim, elas estão próximas à rodovia, mas são bem carentes, né? Então, aquela aldeia que tinha uma condição um pouco melhor tinha um grupo gerador, mas eles ligavam ele por 2 horas porque faltava muito combustível. Até chegar o combustível lá. Até chegar o combustível e a FUNAI que fornecia esse combustível, nem sempre ia combustível e tudo mais. E aí eu achei interessante uma coisa que é questão cultural, né, Gustavo? A gente estava até falando um pouco mais cedo da questão de rede social, internet e tudo mais. O WhatsApp lá para eles é igual o telefone para nós. Né? O telefone tradicional, que é para ligar e conversar, né? É igual o celular que deixou de ser telefone, hoje é um equipamento eletrônico, né? De tecnologia. Então, o WhatsApp para eles é pedir médico, pedir helicóptero, pedir segurança, pedir ajuda, ter notícia, receber notícia. Então, é o meio de comunicação que eles têm, mas não tem energia elétrica. Como é que vai funcionar? E aí, uma empresa, uma operadora de telecomunicações, precisou de passar uma fibra nessa rota da BR até chegar em Oiapoque. Saindo de Macapá. Isso. E eles derivou cabo de fibra para todas as aldeias. Que legal. Legal. Foi um lado social muito bacana que eles fizeram, mas não tinha energia elétrica. Mas não tinha energia, não adiantava. E aí nós chegamos com a usina, colocamos a usina para atender uma condição muito específica, que era posto de saúde, a escola e o centro comunitário. É isso que eu ia falar, uma área de convivência de todos ali. Isso, não era para atender as casinhas dos indígenas, não, era para atender a comunidade. E isso foi muito legal. Então lá, projeto híbrido, 100% off-grid, porque não tem energia elétrica. O grid não chega, né? O grid não chega. Então, baterias... Foi com baterias. Baterias, o inversor híbrido tradicional. E o bacana é que a gente já deixou o inversor lá. A hora que a gente fez o valor do equipamento, ele sem a parte de conexão grid.
e com a parte de conexão grid, a diferença de preço era muito pequena. Então a gente já levou ele com a possibilidade de se tornar um grid. Se a rede elétrica passar, plugue lá. Plugar. Aí ele vai administrar a energia, vai administrar o sol e administrar a bateria. Então, o melhor dos mundos. E foi muito bacana. Para esse projeto, nós precisamos de fazer algumas coisas um pouco diferentes. A estrutura dessa usina. Uhum. Pô, a estrutura da usina, se a gente olha a nossa realidade aqui, é uma estrutura de solo, ela é baixinha. A altura dessa mesa, né? E vai e tal, de um lado 50 centímetros ali, 70 centímetros, do outro lado 1 metro e pouco tal. É isso. O arrozinho com feijão que você vai ali na esquina e compra e tá tudo certo, né? É. Lá, chove, né? E muito, né? E muito. E muito. E o rio enche, né? E muito. E a água sobe e chega no pé de quem? Da Da usina. Então, as usinas lá foram todas altas. Olha Então, nós fizemos uma estrutura, um projeto... Foi um projeto de solo, né? Um projeto de solo e um projeto desenhado pela Hiperestrutura. A Hiperestrutura foi a nossa maior parceira nesse negócio. Que legal, né? Então, foi muito legal contar com a turma da Hiperestrutura, que eles compraram a ideia numa velocidade, eu acho que até maior do que a nossa, quando nós compramos e participamos do projeto. Foi muito legal. A hora que eu apresentei para a turma lá, para o Elvira, para o Thiago, todo mundo, eles falaram assim, cara, eu quero. Como eu vou fazer e como nós vamos contribuir, eu não sei, mas eu vou. Eu falei, então tá tudo certo, então, vai dar tudo certo. E foi um sucesso total. Então, hoje, as estruturas estão lá, seguras, muito bem montadas, as usinas funcionando bacana e todo mundo sendo atendido e super feliz. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá, falou assim, nossa, agora eu vou ter geladeira para conservar minha carne. Olha só. Eu mato um bicho hoje, eu tenho que comer ele hoje, porque se eu não comer ele hoje, ele perde amanhã. Ou eu tenho que super salgar. Então, eles não guardavam leite, eles não... Então, pensa a qualidade de vida. Uma coisa que é rotineira, imagina, cara, pra gente abrir uma geladeira, que mistério tem? Nenhum. Vai lá. Vai lá, pra você ver que mistério é. Uma criança que nunca tinha visto uma luz... Então, a hora que você acendeu a luz ali e ele olhar e falar assim, cara, como assim? Como funciona isso? Que coisa, né? Que é isso? Né? Ele tem noção, eles não são sem cultura, não são analfabetos, nem nada. E são pessoas trabalhadoras. Cara, o pessoal fala, a Índia é preguiçoso, não sei o quê. Vai lá. Os caras... Só que eles têm regras. É a cultura dele, a gente tem que aprender a respeitar a cultura. Sim. Cada um. Lá é o seguinte, eu sou caçador, então eu vou caçar. Você vai limpar o terreiro, então você limpa. Eu vou ter que estar na rede, que eu tenho que estar preparado para a hora de caçar. Você cuida disso, eu não vou te ajudar, não. A minha obrigação é trazer a comida, a sua é de manter limpo. E aí eles têm essa hierarquia e assim funciona. Então, falar que o índio não é civilizado, eu acho que ele é muito civilizado até, onde você aprende a lidar com todo o organismo do negócio. Então, é muito legal. Então, nessas 17 aldeias, nós tivemos a oportunidade de ver aldeias maravilhosas, que eles investem muito na escola, investem muito na saúde. O projeto não era o mesmo. Tinha aldeia que consumia mais, tinha aldeia que consumia menos. Exatamente. Porque... Então, você teve que adaptar 17 projetos ou não? Foi a mesma? A mesma, porque o projeto foi idêntico para todos. Porém, você chegava em certas aldeias, que você olhava aquilo, dava vontade de botar 3 usinas lá. Fala, cara, aqui eu tenho que botar 3, olha isso aqui, que fantástico é isso aqui. Cara, eu fui numa aldeia lá, eu tive vontade de mudar para lá. O lugar é lindo, lindo. Olha só. A limpeza, a estrutura, a escola, e outro detalhe, a maioria dos caciques, né, que lá é assim, é igual o nosso caso, né? O cacique nosso é o governador, né? Então lá tem o cacique das aldeias e o cacique supremo, que seria o presidente. E a maioria dos caciques, mulheres. É por isso que funciona. E eu também acho. Cara, mas foi fantástico. E aí nós ficamos lá esses 45 dias, fizemos o projeto, participamos de uma festa que teve lá, foi coincidência. Ela teve numa aldeia, uma das principais aldeias, Coarri, se não me falha a memória, o nome,
Coarri. É uma aldeia muito grande, muito bem estruturada, bacana, e recebeu o pessoal do Ministério. Foi muita gente importante lá. E quando eles chegaram e viram nossa equipe lá trabalhando e montando a usina, nós passamos a ser a bola da vez ali, cara. Foi muito legal, todo mundo curioso e vendo como funcionava. E o projeto funcionou porque a usina estava lá com as baterias. Porque eles estenderam à noite. E eles montaram num barracão bem grande que tinha lá, toda uma estrutura para rodar cinema para as crianças, e o lado de marketing e tal, do governo, aquelas coisas todas. Ia ter um cinema lá também, a parte educacional e de saúde. Então estava tendo muita vacinação e eram muita gente participando. E aí o projeto era para ser até 5 horas. E a hora que viu que tinha energia, ele estendeu e foi até, eu acho que 10 horas da noite. E passando filme, não sei o que e tal, e deu tudo certo. E para nós foi, assim, uma satisfação muito grande, porque eu não fiquei lá até esse horário, mesmo porque eu não tinha estrutura física mais para aguentar. Dava 7, 8 horas da noite, estava a equipe inteira dormindo já, porque no outro dia acordava destruído mesmo, bem cansativo. E aí a gente levantava e ia trabalhar com muita satisfação. E nesse dia, a primeira usina que eu foi visitar, ela que já estava pronta para saber como que foi. Se ela aguentou, chegamos lá, fizemos as medições, tudo certo, bonitinho. Que legal, hein? Muito legal, cara. Mas muito legal. Thompson, bom, cara, o papo é muito bom, né? Mas a gente, infelizmente, tem o horário a cumprir. É verdade. Né? Eu queria agradecer pelo convite que você aceitou, por esse bate-papo tão leve, descontraído, mas com muita seriedade, porque foram temas muito importantes que a gente abordou aqui, tá? Colega integrador, fica aí o convite para você assistir esse podcast quantas vezes quiser, lá no nosso canal do YouTube, né, o @EducandoSolar. Aqui no Instagram a gente deixa os links aqui também. E caso você tenha alguma dúvida, caso queira entrar em contato conosco, quer, enfim, avançar nesse tema, se aprofundar nesse tema, não hesite em nos mandar uma mensagem que eu teria o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado e até a próxima. Gustavo. Tchau. Oi, pode falar. Posso falar? Pode. Só fazer um convite para quem se interessou pelo Projeto FUNAI. Eu tinha esquecido, nós temos um canal no YouTube. Ah, que legal, pode falar. É só falar. entrar lá, o Work Solar, no YouTube. São 6 episódios, são grandes os episódios, porque 45 dias de muito trabalho. Vai ver imagens belíssimas e muita curiosidade. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite e pela participação. Tá feito o convite, pessoal. O Work Solar é WORK Solar, tá? Acompanha lá esse projeto que é muito bonito. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.